Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los neste domingo a mais uma reflexão, o nosso sermão, a nossa mensagem relativa a este quinto domingo na Quaresma. Estamos nos aproximando da Semana Santa, domingo que vem já será domingo de Ramos. Todos sejam bem-vindos, que esta reflexão possa edificá-lo. E a nossa reflexão, a nossa mensagem está baseada no texto do Salmo 126. Por isso, eu recomendo que você faça a leitura, são apenas 6 versículos, é um salmo curto, Salmo 126, e depois nós podemos refletir de forma especial no versículo 5. O versículo 5, que é o versículo base desta nossa reflexão. Vamos juntos? Sofrimento. Eis um fator que parece nivelar a vida humana. Invariavelmente, todos teremos que passar por um sofrimento, por sofrimento. Alguns, é verdade, parecem sofrer mais do que outros, mas todos, de uma forma ou de outra, irão sofrer em algum momento, terão que enfrentar o sofrimento. Entramos neste mundo chorando e quando saímos dele, normalmente causamos o choro naqueles que ficam. Mas por que precisa ser assim? Por que o sofrimento precisa ser enfrentado? É claro que do ponto de vista espiritual, já nos vem à mente a resposta para esta questão. Por causa do pecado. O pecado é a principal razão pela qual sofremos. Sofremos porque pecamos. Sofremos porque pecam contra nós. Sofremos porque estamos em um mundo caído em pecado e estamos suscetíveis a toda espécie de acontecimento que pode gerar sofrimento. Basta darmos uma pequena olhada nos noticiários, que as manchetes, as notícias serão notícias de sofrimento. Guerras, conflitos, violência, aumento do consumo de entorpecentes, aumento de casos e abusos de violência sexual, homicídios, roubos. Isto sem falar em doenças físicas que nem sempre estão estampadas nos noticiários, doenças emocionais, solidão e muitos outros problemas que nos assolam e que geram sofrimento. Mas talvez você pense, esta é uma visão negativa da vida e do mundo. Talvez você consiga enxergar que nesta vida há muito além de sofrimento. É verdade. Na realidade, ainda que o pecado nos aponte para uma realidade de mundo caído e de sofrimento, também precisamos convir que sofremos muito menos do que mereceríamos sofrer. Fato é que mais dia, menos dia, iremos sofrer. E uma pergunta possivelmente irá nos acometer quando um grande sofrimento aportar em nossa vida. Ainda que saibamos o motivo espiritual de estarmos sofrendo. Será que o nosso sofrimento possui algum propósito? Podemos, ao descobrir este propósito, encarar o sofrimento de forma diferente? Será que o sofrimento até mesmo pode nos ser útil para algo nesta vida? Ou tudo isso não passa de conversa fiada? Se analisarmos o Salmo 126, mais precisamente o versículo 5,
seremos convidados a enxergar o sofrimento de uma forma diferente, onde nós lemos que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Ou na tradução Almeida, que traz este texto de uma forma mais conhecida, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez você diga, mas o salmo em si não parece nos apontar para um propósito no sofrimento. Este versículo, pelo menos, parece apontar para uma realidade espiritual que todos já conhecemos. Por crermos em Cristo e em sua obra realizada por nós, temos a garantia da vida eterna. Isso significa que quando estivermos face a face com Deus, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, ou seja, o sofrimento não existirá mais. Todavia, não chegamos neste estágio ainda. Não estamos no tempo da colheita. Pelo contrário, estamos na fase da semeadura. Seguindo por esta lógica, é tempo, portanto, de sofrermos. No entanto, o Salmo nos convida para uma reflexão acerca do sofrimento, ou ao menos para encararmos o sofrimento de forma diferente da forma que normalmente as pessoas encaram o sofrimento em nosso mundo. E para que isto fique mais claro, vale a pena refletirmos em formas de encarar o sofrimento que não nos ajudam e que normalmente ocorrem com as mais variadas pessoas. Uma forma muito comum, por exemplo, é a forma que os amigos de Jó desejavam que ele encarasse, e que muitas religiões imaginam que devem encarar o sofrimento, dentre as quais podemos citar o budismo, o hinduísmo e uma religião das mais praticadas em nosso país, o espiritismo. Todas estas religiões costumam encarar o sofrimento como um karma. A palavra karma vem do sânscrito e significa ação. A lei do karma implica que todas as ações, quer boas, quer más, produzem consequências. Em linhas gerais e de forma simplificada, se você é alguém abençoado, isto só acontece porque você é uma pessoa de boas ações. E ao contrário, se você sofre e padece demais nesta vida, isto nada mais é do que o resultado das suas más ações. Mas e alguém que já nasce com uma doença grave? Nem deu tempo dessa pessoa pecar. Como a teoria do karma explica isso? Aí é simples. Estas religiões vão justificar o sofrimento com más ações realizadas em vidas passadas. Ou vão dizer que o sofrimento daquele recém-nascido se deve por conta do pecado dos pais. Ora, a lei do karma não se sustenta também, porque se fôssemos sofrer por conta dos nossos pecados, não sobraria pedra sobre pedra neste mundo. O único que realmente sofre pelos pecados do mundo é Cristo. Ele assume todos os nossos pecados. E isto não quer dizer que o pecado que eu cometo ou que alguém comete me afeta não tenha consequências. No entanto, a lei do karma, que parece ser tão equilibrada e justa, não passa de criação humana, que não traz consolo e que desvia muitas pessoas do caminho de Cristo e da correta compreensão acerca do sofrimento.
Muito bem, há uma outra espécie, uma segunda espécie de reação natural ao sofrimento que costuma acometer muitas pessoas: a raiva, a revolta. Não há nada mais humano do que não concordarmos com alguma situação inesperada e indesejada que precisamos passar. O problema é quando esta raiva está direcionada a Deus. E em grande parte das vezes é exatamente isso que ocorre. A revolta muitas vezes será direcionada a quem aparentemente tem uma responsabilidade maior. O que muitos não refletem é que Deus jamais quis que o sofrimento entrasse em nosso mundo. Pelo contrário, Ele avisou os nossos primeiros pais que eles não deveriam fazer. E se eles fizessem aquilo que eles acabaram caindo, haveria consequências. Por não acreditarem na palavra de Deus e preferirem ouvir a palavra do inimigo, deu no que deu. Talvez a raiva em si não seja um problema, talvez as lágrimas que caem daquele que semeia possam até mesmo ser lágrimas de raiva, desde que esta raiva não seja daquele que nos criou e nos ama ao ponto de enviar o seu único filho para nos salvar. Podemos e até devemos ter raiva do real motivo do nosso sofrimento, do pecado e do mal. Além disso, se observarmos que quando Deus encarnou, Ele veio ao mundo para enfrentar o maior sofrimento que jamais poderíamos suportar e se comportou do jeito que se comportou por amor a nós, então percebemos que a raiva, a revolta não podem nos mover. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, diz o profeta Isaías. Uma outra forma muito comum de reagirmos ao sofrimento é a autopiedade. A autopiedade é aquele sofrimento pessimista, aquele sentimento pessimista que nos direciona para enxergarmos todos os acontecimentos à nossa volta que aparentemente são contrários a nós. E então pensamos: por que isso só acontece comigo? Porque sempre eu tenho que sofrer mais. É muito provável que todos nós já tenhamos sido acometidos desta forma de reação ao sofrimento, pelo menos em algum momento de nossa vida. Ora, experimente ouvir que alguém está passando por um problema que você considera ser pequeno. E logo virá à sua mente que aquele problema que está sendo relatado a você não faria nem cócegas à sua vida, pois os seus sofrimentos são infinitamente maiores do que o sofrimento alheio. É claro que esse tipo de exercício não faz sentido. É impossível compararmos a dor. Às vezes, quebrar a unha para alguém pode ser muito mais sentido do que quebrar um braço para outro. A dor é muito particular e pessoal, mas acredito que temos vivido em uma sociedade que reage ao sofrimento com tanta autopiedade, pois vivemos em uma sociedade individualista e projetada para o eu. Infelizmente, o advento das redes sociais e as bolhas que estamos vivendo estão contribuindo cada vez mais para isso. Ninguém mais tem tempo para olhar para o lado e ver o sofrimento do outro. Ao mesmo tempo, é curioso como a internet nos concede acesso ao mundo. Podemos saber o que está acontecendo em guerras
da Ucrânia, de Israel. Ficamos sabendo das vítimas do terremoto em Myanmar, na Tailândia, mas muitas vezes não sabemos qual é o nome do nosso vizinho do lado. Precisamos olhar para o lado com um olhar genuíno de quem se preocupa com o outro. E nisto perceberemos que o próximo sofre tanto quanto eu. E por vezes, até mesmo, iremos ter a sensação de que quem está ao nosso lado sofre mais. Quer realizar um exercício simples? Converse com um irmão, uma irmã na fé após o culto. Pode ser hoje, ou quem sabe em outro dia. E se você desenvolver um diálogo um pouco mais profundo, saberá que há muita dor e sofrimento no outro, que você nem fazia ideia. E assim a autopiedade perde qualquer sentido também se olharmos para a cruz. Na cruz vemos alguém que definitivamente não merecia passar por nenhum sofrimento, alguém que não tinha pecado algum, mas que se submeteu à pior de todas as mortes por amor a você e a mim. Na cruz, toda espécie de autopiedade e autocomiseração terminam. Não há espaço para elas. Ok, pastor, você já disse que não faz sentido reagirmos ao sofrimento como um karma, com raiva e tampouco com autopiedade. Mas então, como iremos reagir ao sofrimento? E a primeira pergunta desta reflexão não será respondida? Qual é o propósito do sofrimento, se é que ele existe? Vamos com calma. Ainda temos tempo para refletir sobre estas duas questões. Se sofrer é uma dura e inescapável realidade desta vida, e tentar compreendê-lo de forma matemática, na forma de um karma, não é um caminho seguro. Se a raiva e a revolta irão só piorar o meu quadro de sofrimento, e se a autopiedade tende a aumentar o sofrimento que eu passo, só há um caminho apontado pelo Salmo 126 possível. Não olhe para você mesmo, para aquilo que você está passando. Não faça uma comparação distorcida com o outro e não olhe para trás. Olhe para frente e aguarde com paciência. Se Deus nos diz que iremos sofrer e que lágrimas serão vertidas, mas ao mesmo tempo diz que iremos nos alegrar, só nos resta esperar com paciência por um tempo em que o sofrimento não mais nos acometerá. Mas esta espera não é uma espera solitária. O mesmo Cristo que se submeteu à pior de todas as mortes em nosso lugar, não nos deixa sofrer sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos. Mesmo que você esconda os seus sofrimentos dos outros, dele você não pode esconder. Ele sabe quantas lágrimas caíram do seu rosto ao longo de sua vida e tenha certeza de que ele estará sempre com você. Por isso é possível sofrer com paciência, sabendo que o sofrimento é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por fim, vamos à nossa última questão, que foi a primeira questão colocada para vocês. Existe algum propósito em nosso sofrimento? Eu confesso que eu gostaria de trazer a vocês uma resposta mais exata para essa questão, mas nós não estamos analisando um tema de exatas. É claro que há situações de sofrimento que parecem apontar para um propósito mais pedagógico. Por isso, em Jó 36,15, nós lemos que Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Mas esta resposta bíblica precisa ser bem compreendida e não pode ser citada
para todas as pessoas em qualquer momento. Haverá momentos que não adianta irmos em busca de propósito para o sofrimento. O que adianta é simplesmente estarmos junto da pessoa que sofre e com um abraço, com a presença, com o ouvido, estar com ela. É necessário admitirmos também que por estarmos vivendo em um mundo caído em pecado, coisas ruins e desagradáveis ocorrem a todo momento. E nem sempre o sofrimento terá um propósito tão claro. Mas o que podemos afirmar com toda certeza é que com o auxílio de Deus podemos sofrer com paciência e dignidade, sabendo que com Deus não precisamos ficar estagnados na situação atual que nos encontramos. Podemos olhar para o futuro. E mais, há um outro exercício importante para realizarmos. Pararmos um pouco de encarar o nosso sofrimento e encararmos o sofrimento de Cristo. Estamos a poucos dias de fazer isso de forma mais enfática na Semana Santa. E por que é tão proveitoso olharmos para o sofrimento de Cristo? Porque o sofrimento de Cristo tem um propósito muito claro e superior. O Cordeiro sem defeito e sem pecado sofre para carregar os pecados de toda a humanidade. O único justo sofre por todos os injustos. E é graças a este sofrimento que temos a esperança certa de vivermos sem sofrimento, nem morte e nem dor. Enquanto estivermos nesta vida e neste mundo, iremos sofrer. É verdade. Mas se lembrarmos que estamos no tempo da semeadura e que é normal que neste momento lágrimas sejam vertidas para logo mais colhermos e nos alegrarmos eternamente, então podemos sofrer, sabendo que o nosso sofrimento não será em vão, que não estamos sozinhos no sofrimento, e quando dias difíceis vierem, jamais se esqueça: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Espero que esta mensagem tenha sido proveitosa para você, que você possa encarar os seus sofrimentos de forma diferente e que Deus o abençoe a ter a plena certeza de que haverá um tempo que não haverá mais sofrimento. Fique na paz do Senhor, tenha uma abençoada semana e até o nosso próximo vídeo.